Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Ramo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC. Na última videoaula começamos o estudo de interrupções na família 16F. Hoje você vai aprender como entrar em uma interrupção e como sair em uma interrupção da forma correta. Pois saiba que precisamos de um algoritmo para conseguir entrar e sair de uma interrupção sem afetar o nosso código principal, rodando no loop do processador. Vamos ver como fazer isso. Segura aí! Conheça a nossa loja online wrkits.com.br. Muitos produtos, muitos kits de desenvolvimento, kits de robótica, muita coisa em microcontroladores PIC, inclusive a placa Paradoxus Pepto para você desenvolver os seus projetos, que tem o PIC 16F628A. Também temos certificados dos cursos online e muitas apostilas e tutoriais à venda. Então acesse e faça já o seu cadastro wrkits.com.br. MPLAB aberto e o código está desenvolvido aqui, é óbvio que falta o algoritmo para entrar e sair da interrupção. O PIC 16F628A, então temos todas as configurações, os fios e bits, a paginação de memória e temos o vetor de reset, endereço 0 de memória, aí desviamos para label início para o programa principal a fim de desviar do vetor de interrupção que é no 4hexa, está aqui. Então aqui está o vetor de interrupção, tudo que ocorre nas interrupções. Os códigos são desenvolvidos aqui a partir do org 4hexa. Então as interrupções na família 16F apontam para este endereço na memória de programa. O rectify é a instrução que retorna da interrupção, sai da interrupção. Após a label início, você configura os seus registradores, que são as entradas e saídas, desabilitação ou não dos comparadores internos, no caso do PIC 16F628A, e configura suas interrupções. Basicamente, as interrupções são configuradas pelo registrador OptionReg e pelo registrador INTCOM. Existem outras, com outros registradores, como a interrupção do timer 1, interrupção serial, o módulo de captura, mas isso veremos mais adiante. Mas as interrupções mais clássicas e mais simples do PIC 16F628A, OptionReg e INTCOM são os registradores. Eu estou iniciando os dois em 0 aqui, como você pode ver, pois o intuito da aula de hoje não é configurar as interrupções, é apenas demonstrar como você entra na rotina de interrupção ali no vetor 4hexa e como você sai dela. Então imaginem o seguinte, eu tenho aqui um loop infinito, $go_to$, estou indo sempre para o mesmo endereço, ou seja, ele fica preso nessa linha. Mas imaginem um loop infinito diferente, com uma label loop, go_to_loop. Então, o que eu colocar aqui entre estas duas linhas vai executar por tempo indeterminado, certo? Imagine que você está ali executando subrotinas, processando alguma coisa e as instruções que você usa no loop infinito estão atualizando tanto o registrador de trabalho, work, quanto o registrador status. Lembram do set de instruções da família 16? É essa tabela aqui, que eu já disponibilizei para download, mas vou deixar de novo neste vídeo aqui. Então, o set completo de 35 instruções. Temos aqui o status, que é o registrador, responsável pelas operações aritméticas e lógicas do processador e as flags dele, que são afetadas por cada instrução. Por exemplo, a move file, que você quer carregar algum valor de um registrador para outro, para um destino específico, afeta a flag Z e assim por diante. Então, lembrando da aula passada, quando ocorre uma interrupção, o processador executa a instrução atual no loop infinito, salva esse endereço na pilha, desvia para o vetor de interrupção, executa a interrupção, sai da interrupção, recupera o endereço da pilha de memória e continua executando. Entretanto, se você está no loop infinito, executou um processamento que alterou as flags de status
e há um conteúdo específico no registrador de trabalho. E você sai do loop infinito para uma interrupção, e na interrupção você modifica as flags de status e também o conteúdo do registrador de trabalho. Quando você voltar da interrupção, na próxima linha, no loop infinito, você vai ter as flags de status que estavam sendo processadas na interrupção e o conteúdo do registrador de trabalho que estava sendo executado na interrupção. O que eu quero dizer com isso? Se você simplesmente desvia para o vetor de interrupção, você não salva o conteúdo de status e o conteúdo de trabalho, do registrador de trabalho. Você apenas salva o endereço relativo na memória de programa do loop infinito na pilha de memória. E isso é um problema dependendo do caso que você estiver desenvolvendo, que você vai ter valores diferentes em work e valores diferentes em status. E esse processo é contornado com um algoritmo de salvamento de contexto que o fabricante Microchip desenvolveu para os mais diferentes processadores da linha PIC. Por isso, sempre que você entrar na interrupção, por exemplo, estou aqui, certo? Então, eu quero executar qualquer coisa aqui, eu não posso processar diretamente. Eu primeiro preciso fazer o salvamento de contexto, salva contexto, e aí eu preciso recuperar o contexto. Então, aqui, recupera contexto, que é a saída da interrupção. E aí você pode pensar, eu salvo isso em dois registradores de uso geral. Normalmente, os nomes são wtemp, de temporário. Então, registrador para armazenar o conteúdo temporário de work, e status temp, que é o registrador para armazenar o conteúdo temporário de status. Salvo isso utilizando, por exemplo, a instrução moveFile, certo? Mas lembrem-se que moveFile também afeta o conteúdo, afeta a flag Z de status e pode dar complicação. Então não posso simplesmente utilizar moveFile. E aí, como fazer isso? Qual a instrução que eu posso trabalhar para mover um registrador para outro sem alterar as flags de status? É a swapFile. Só que a swapFile, ela inverte os nibbles. Então o nibble menos significativo passa a ser o mais e o mais significativo passa a ser o menos significativo. Por isso eu tenho que fazer um duplo swapFile para salvar o meu contexto de forma adequada. Complicado isso? Não se preocupe que o fabricante já nos dá o algoritmo pronto no datasheet do componente. Então, qualquer PIC que você for utilizar, família 16F, você pode dar um Ctrl F, escreva context na busca, dê um Enter e aqui, no caso do 628A, é a página 111. Então aqui está o salvamento de contexto durante as interrupções. Você pode ler o texto, o que diz para você, e o exemplo está aqui. Como salvar o status e o W na run. Então a run são os registradores de uso geral. wtemp, que ele sugere aqui, e status temp. Veja que para salvar contexto são estas 4 linhas que você precisa, e para recuperar são essas outras aqui. Então eu vou copiar isso aqui tudo, Ctrl C, vamos colar aqui embaixo no código por enquanto, Ctrl V, e aí eu vou pegar e colar lá na minha rotina de interrupção. Se você está com um datasheet à mão, você pode pegar e digitar ali linha a linha para entender melhor. Então, Ctrl C, salvamento de contexto está aqui. Vamos entender estas instruções aqui. Então você pode desenvolver desta forma. Só estou organizando aqui um pouquinho melhor, certo?
Então, assim, galera, move work file você já conhece, né? Eu movo o conteúdo do registrador de trabalho para determinado registrador. Então, na primeira instrução, já estou movendo aqui. Eu posso dizer que copia o conteúdo de work para wtemp, para o nosso registrador temporário. Vou colocar aqui em minúsculo, eu particularmente prefiro as instruções em minúsculo. Swap file é a próxima instrução. Então o que eu faço aqui é inverter os nibbles de status e copiar em work. Então move o conteúdo de status com os nibbles invertidos para work. Após essa instrução, o registrador de trabalho tem o valor atual de status, então suas flags que estavam rodando num loop infinito em seu conteúdo. Vejam que em wtemp eu já garanti o salvamento do conteúdo do registrador de trabalho. Depois disso, eu tenho que voltar para o banco zero de memória, que é o padrão do reset, também para evitar eventuais erros. Como já criamos o mnemônico bank zero, aqui eu já vou utilizar o mnemônico. Então, seleciona o banco zero de memória, que é o padrão do reset. E por fim, move work file status temp. Eu tenho o valor de status no registrador de trabalho, só que com os nibbles invertidos, mas veja que estou preservando o meu valor de status. Isso eu carrego em status temp. Então, eu posso dizer que copia o conteúdo de status com os nibbles invertidos para status temp. E o salvamento de contexto acabou. Eu posso indicar isso com um comentário. Final do salvamento de contexto. E agora eu tenho em status temp e wtemp os valores que estavam rodando no loop infinito em work e em status. E aí eu vou tratar a minha rotina de interrupção. Eu vou só botar um comentário aqui. Trata ISR, Interrupt Service Routine. E aí quando eu vou sair da interrupção, antes da Ratify, eu preciso recuperar o conteúdo de W e o conteúdo de status. Vamos pegar aqui, se eu já utilizei, vamos pegar o resto aqui das instruções. Ctrl X, recupera contexto, Ctrl V. Vamos organizar de novo aqui. E aí já vamos compreender como funciona aqui o salvamento também. E aí veja que você não precisa se preocupar em memorizar este conjunto de instruções, esta sequência, pois cada datasheet vai ter ali o algoritmo pronto para você copiar, como eu estou fazendo aqui. Recupera contexto, eu sempre coloco uma label que eu normalmente chamo de exit ISR, que aí eu sei que é a saída de interrupção, pois quando você está tratando a interrupção, muitas vezes você tem que desviar para a saída de interrupção antes de executar alguma outra tarefa. Nesse caso aqui, eu marco um endereço relativo na memória de programa que eu chamo de exit ISR. A primeira coisa é um swap file status work, ou seja, eu copio em work o conteúdo de status temp com os nibbles invertidos. Veja que eu não afeto nenhuma flag de status e o conteúdo original de status que estava em status temp invertido, estou invertendo de novo. Assim, o work já contém o valor anterior de status recuperado certinho com os nibbles no lugar, pois eu já dei duplo swap. Move work file
status. E aqui eu estou recuperando o conteúdo de status. Após essa linha work tinha status original, movi o conteúdo de work para status, por isso eu recuperei o conteúdo original de status. Depois eu tenho que dar um duplo swap file para recuperar o conteúdo de work. Então, aqui eu envio o conteúdo de wtemp para ele mesmo invertido. Então, eu posso colocar que wtemp é igual a wtemp com os nibbles invertidos. E aí eu envio wtemp para work, recuperando work. Recupera work. Recupera o conteúdo de work. Por que eu inverto? Eu inverto aqui uma vez os nibbles, salvo no próprio registrador de uso geral, e aí eu inverto novamente, só que eu salvo em qual destino agora? No próprio work. Com isso eu tenho o conteúdo original de work, pois eu dei um duplo swap. E por que usar o swap file? Novamente, porque utilizando o move file eu estaria alterando a flag z de status e não ia funcionar o salvamento de contexto. Após este algoritmo, é só utilizar o retify para retornar a interrupção. Então o processador recupera o endereço na pilha e continua executando o loop infinito. Nas próximas videoaulas vamos começar a ver as interrupções propriamente ditas, mas essa videoaula foi muito importante para você compreender este algoritmo de salvamento de contexto. Talvez você que já estudou um pouco mais o Assembly já tenha visto esse conjunto de instruções na rotina de interrupção e não sabia exatamente o porquê deles. Agora você sabe, então qualquer dúvida reveja a videoaula, talvez revendo mais vezes fique mais claro, talvez tenha ficado um pouquinho confuso de entender, ou então poste aquele comentário aqui embaixo que o mais breve possível eu respondo para você, beleza? Esse foi mais um vídeo do seu curso de Assembly para microcontroladores PIC. Deixe aquele like, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se é novo por aqui. Clique no botão inscrever-se, marque a caixinha para receber atualizações e acompanhe os nossos vídeos diários. Aqui tem vídeo todo dia, muitos cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento bacana para você. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. E curta a nossa fanpage no Facebook. Obrigado por assistir como sempre, aquele abraço e até a próxima!